gente teve meia hora aí, né, de 35 minutos de relaxamento. Lembrando que o Eterno disse na passagem do ano para nós que a gente teria aprendizagem sobre doutrinas. Vocês lembram disso? Há alguns livros que são clássicos no meio judaico e é por eles que muito daquilo que é conhecido como doutrina vai fortalecendo a pessoa. Algumas coisas a gente vem de um ensino religioso que a gente acha que é religiosidade. E a seriedade não são todos, né? Porque quando você lida com pessoas, com gente, o ideal é que seja feita uma coisa. Basta lembrar que, mesmo dentre os judeus, quantos que são notadamente reconhecidos como tzadikim? Como que você vai falar nos tempos atuais que existem pessoas tão nobres quanto o tempo do passado? Então, se a Torá é a mesma, se o ensino é o mesmo, o que diferencia as pessoas? O que diferencia é a atitude. Não, obrigado. E coisas simples como essa que nós fazemos, um momento de louvor, ele deve ser precedido ao estudo de Torá. E por quê? Quando a gente vai falar de Torá, isso eu estou falando, os mestres orientam, e é assim que eles faziam. O entendimento é que nós estamos alocados num mundo muito baixo. Então as coisas do nosso dia a dia, o trabalhador, ele está com a cabeça cheia. Você já pensou no seu trabalho o dia todo? Quem tem empresa está preocupado com um monte de coisas. Na hora que vai estudar a Torá, isso é válido, inclusive dentro da tua casa, para você ver como muda. Que ideia é essa? Que mudança é essa? Para se tornar um hábito. Então é ensinado que a nossa alma é ela que tem a conexão com Deus. Não é nosso nefesh que tem conexão com Deus, é Neshama. Mas a gente vem de um estudo religioso de que a gente precisa simplesmente falar com Deus. E aí a gente diminui demais. Enquanto o judeu eleva demais a Deus, nós que somos principalmente os ocidentais, a gente diminui demais. Diminui em que sentido? Diminui no sentido de que eu posso falar com Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele me entende, ele lê meu coração, ele sabe o que está passando dentro de mim, ele sabe que eu tive um dia terrível, ele sabe o que tem a minha família, ele compreende o que eu venho passando. A minha vida, afinal, está nas mãos dele. Esse tipo de pensamento faz com que a gente se apresente a Deus de qualquer forma. Não é sem reverência, não é isso. Em nenhum momento eles falam que não há reverência. Mas a ideia é que você precisa de um preparo para entrar na presença de Deus. Agora, veja só, quem está falando que precisa de um preparo para entrar na presença de Deus é justamente o povo que recebeu da boca de Deus o direito de ter acesso livre diante dele, sem intermediário. E nós, que em princípio não tínhamos esse direito, a gente acaba falando que Deus, você fala com Ele a hora que você quiser, do jeito que você quiser, a forma que você quiser. Então, por que isso? Porque antes nós tínhamos uma noção apenas de corpo, alma, como que a gente falava? Espírito, alma, corpo, é isso, né? Tá? Então, ou seja, na forma judaica é o nefesh,
erua, no sentido emocional da coisa, e Neshama. Para que a gente comece a ter uma sensação, para que a gente consiga entrar na presença de Deus, a gente precisa estar com a nossa alma preparada, relaxada. Não é relaxada simplesmente no sentido de meditação, tá? Mas é relaxado no sentido de, como nós fizemos aqui, você põe um louvor, e aí você vai deixando o teu ser descansar. Nesse descanso que a gente vai tentando, qual que é a ideia? Já viu o povo que vai colocar um feijão antes de cozinhar, deixa ele na água, e aí tem coisa que sobe e tem coisa que desce, não é assim? Quando a gente entra nesse repouso, a nossa alma, aquela correria do dia, os pensamentos que está tudo cruzado, aquela coisa toda, que o dia, é ilusão a gente achar que nós estamos conectados, embora a gente pense isso, é fruto do ensino, que nós estamos conectados com Deus em todo instante. Por um lado isso é verdade, mas por outro lado, você acreditar que da forma que você deixou o seu trabalho hoje, se você teve um dia corrido demais, cansativo demais, o teu físico ele está quebrado, a tua cabeça ela está esgotada, e você simplesmente achar que você vai entrar na presença de Deus assim, guardadas as proporções, é aquela repreensão que o profeta coloca, que se você tem um animal saudável e você vai oferecer a ele um animal cego, ele faz uma pergunta para essa pessoa: experimente dar essa oferta ao teu chefe lá no seu trabalho, seu patrão, veja se ele vai ficar contente. Ele não vai querer. Por que Deus iria ficar satisfeito com um animal de pelagem feia, queimada, cego, com uma perna faltando, tá? Isso a gente ouviu muito no passado, mas entrar na presença dele, a gente tem que entrar. O que é que está ligado com Deus? Não é a alma? Então a gente tem que começar uma ligação com ele pela alma. Por isso que, se fosse levar a ferro e fogo, toda vez antes da gente começar um estudo de Torá, a gente deveria, para conversar com Deus em oração, aquietar o corpo, aquietar o emocional. Assim vai preparando para que a alma comece a conectar estas áreas em nós direto com Deus, tá? Isso, gente, está escrito num livro muito famoso, estudado no mundo inteiro, um livro pequeno, mas é um livro que você tem que ler, aí você acha que entendeu, na primeira leitura você vai olhar e fala assim: poxa, mas é fácil esses conceitos. Aí você vai perceber que nada é fácil, o quanto que a gente é roubado naquela questão que a gente acha que sabíamos alguma coisa, nós achamos, mas na verdade a gente pode cair naquele erro que eu já disse, em acreditar que o judeu ele coloca muito lá no alto. Vocês lembram quando a gente começou a estudar judaísmo? A ideia que passava para a gente aqui, que eu lembro das nossas conversas, é que o judeu ele coloca um nível de santidade, de presença com Deus muito lá em cima, tão lá em cima que a gente ficava assim: poxa, parece que Deus está tão distante. O distanciamento que eles estão dizendo é esse distanciamento, é nós que fazemos essa distância, e o meio de encurtar essa distância é aquietar, fazer com que a gente entre numa baixa, tá?
Nós vimos há pouco tempo atrás, no livro do Narcomanes, a arte de conversar com Deus. A arte de conversar com Deus, ela está dentro desse pequeno livro que eu estou falando, que chama O Caminho dos Justos. Aqui eles também pegam a Hassidut, tanto o Chabad quanto a parte de Narcomanes. Alguns falam Breslev, aí não é tanto importante, o importante é conhecer os conceitos. Alguns no passado, eles mergulhavam em gelo antes de um estudo, faziam grandes caminhadas, castigando, e isso daí é muito comum, por exemplo, no catolicismo, lá no Nordeste. Essa questão de flagelo no corpo, sacrifícios enormes, não precisa disso. O que precisa é realmente a gente aprender a deixar com que realmente a nossa essência possa se conectar com Deus. Se você for sincero, você vai perceber que nós aqui, e até aqueles que não estão aqui hoje, todos nós caímos muito nesse conceito de proximidade com Deus. Ah, mas ele fala com a gente. Sim, ele fala. Mas veja a tua vida pessoalmente. Eu duvido que você não chegue à conclusão que você estabeleceu conceitos novos. Esses conceitos novos, agora perceba quem é a tua alma. Perceba o quanto que você já estabeleceu, já deu ordem. Você já é dono do teu nariz. Ou seja, você voltou a ser dono do nariz. Aquela liberdade que a gente tinha, agora a gente acha que ainda mantém. Mas essa liberdade roubou você de Deus. E sabe como que roubou de Deus? Porque a gente perdeu esses conceitos simples de aquietar a nossa alma. A nossa alma hoje, naquilo que a gente está conectado com as coisas do mundo, isso vale para todas as coisas, porque se apontar uma ou outra seria injusto com tudo aquilo. Então, tudo aquilo que você está conectado, puxa você para baixo. E a gente começa a perder prazer com Deus. Se for perguntar quanto tempo você não chora, não é choro de dor, de depressão, de desespero com a tua vida, ou de problema no teu trabalho. Aquele choro sincero de você, não é choro também vendo novela e nem assistindo filme. É um choro que quando você começa a falar assim, Deus, aí trava. Aí você insiste um pouquinho mais, começa a rolar lágrimas. Aí quando a gente lembra que há anjo da parte de Deus que vem recolher lágrimas, a gente é tentado acreditar que basta ser chorão que o anjo vai lá e recolhe essas lágrimas. Não é qualquer lágrima. Na aula do Rabino Eliyahu, quando ele fala sobre Segolot, um dos segredos como Segolot que ele coloca é a oração que a gente faz quando a gente derrama lágrimas na oração. Se for só por lágrimas, imagina um ator. Imagina a Bruna Marquezine, que quando apareceu, o papel dela quando criança ela era só chorar. Vocês lembram disso lá no passado? Então imagina ela na presença de Deus. Chorar é fácil. Não é lágrima por lágrima. Tem que vir da alma, porque é a alma que toca a Deus. Eu vim aqui hoje, eu voltei a sentir prazer de estar aqui dentro. Quanto tempo! Vocês lembram um dia que eu
fiz um desabafo aqui e mostrei para vocês o quanto que a gente estava distante. Quantos meses tem isso? Olha quantos meses tem isso. Eu lembrei de também dessa aula falando sobre Segolot, dizendo que na sexta-feira à tarde, antes do início do Shabat, é muito bom para que você aproveite o Shabat de uma forma que você receba mais luz do Eterno, é você retirar as teias de aranha da tua casa. E eu fiquei bobo de ver o tanto que tinha teia de aranha aqui. Eu estou com o braço dolorido de ficar segurando o aspirador lá para o alto e a outra mão segurando. Eu só quero ficar assim. Fiquei bobo de ver. Me deu uma tristeza muito grande, porque teia de aranha, é claro que de um dia para o outro ela volta, mas na nossa cabeça, emocionalmente falando, teia de aranha passa um ar de descuido, de desleixo, né? Não vou falar nem sujeira, mas é abandono. A nossa alma, ela tem teia de aranha. E quando a gente faz isso tão simples que os sábios colocam, é a gente aprender a fazer uso das coisas da parte do Eterno para poder conectar a nossa alma com Deus, para depois entrar no estudo de Torá. No fundo, nós somos ensinados a fazer tudo atropelado, tudo de qualquer jeito. Claro que se de qualquer jeito aqui não é qualquer jeito, mas estou falando qualquer jeito que, ao mesmo tempo que nós somos ensinados lá atrás em ter zelo, a gente percebe o quanto nós não temos zelo. E quando a gente vai estudar coisas que os sábios fizeram, você fica pensando, mas é preciso fazer isso? É uma vida de sacrifícios. Exemplo, chamar uma pessoa de apelido, isso dentro do judaísmo não é honroso para o homem. Então o tzadik, o que ele faz? Ele nunca chama o seu amigo por apelido. Na nossa cultura, no nosso Brasil, na nossa educação, nós temos a ideia do apelido carinhoso. Como que você vai olhar para ele e não vai falar neném? Para nós o nome dele é neném. Quer dizer que por causa disso nós vamos tomar atitude amanhã, ele chega aqui e nós vamos falar Shalom Eduardo, ou José Eduardo. Se a gente fala isso com a boca, mas não fizemos de alma, não vai funcionar, porque nós estamos fora do conceito, nós estamos agindo no corpo, mas lá dentro a nossa alma não está conectada, não vai funcionar. Então, não saia a partir de hoje daquilo que você ouviu aqui e chega amanhã ou hoje à noite, Deus, quero falar com você, então eu vou relaxar um pouquinho. E nesse relaxar um pouquinho, gente, lá atrás riam de mim no bom sentido. Eu sempre entendi que o riso, quando eu falava assim, eu vou orar a Deus, que eu tenho reunião na igreja, falava na época, aí eu ia e deitava, e chegava até a cochilar, e aí tiravam um sarro de mim, tá orando, senhora, estava até roncando, e sem saber, esse momento, o que eu estava fazendo com a minha alma? Ou seja, com o meu dia a dia, com a parte mais ligada com a materialidade. Eu deixei de lado, só que eu fiz aquilo sabendo que era aquilo? Não. Muitas coisas que você vai ler nos livros dos sábios, você vai ver que Deus já havia nos ensinado, tem muita coisa que Ele já tinha nos ensinado com outro nome.
Nós não sabíamos o nome. Gente, como é gostoso descobrir essas coisas. E como é bom a gente perceber que Deus lida com as pessoas no tamanho que ela está. Sabe, eu estava pensando, eu sempre pensei isso, mas ontem me peguei pensando de novo. Todo mundo aqui já foi criança um dia e todo mundo aqui já teve que olhar de baixo para cima para seus pais. Só que você lembra? Você consegue lembrar do teu tempo criança? Você tem essa memória dentro de você? O que é você olhar de baixo para cima? Meu pai era muito grande. O teu pai era grande? Era muito grande. Agora você imagina você, aquele toquinho lá, ainda olhando. Olha, o mais novo aqui é o Gabriel. Então, você lembra, Gabriel, você tem memória o que é você olhar para o rosto de mamãe e papai, de baixo para cima, aquele toquinho de gente que é, e falar assim? Eu fico reparando o Isaac, vai lá e gruda nas pernas do pai. As crianças grudam nas pernas do pai. E eles estão acostumados, eles olham de baixo para cima. Nesse exemplo tão bobo, tão simples, quando a gente cresce, a gente perde essa questão de olhar de baixo para cima. A gente não olha para Deus mais de baixo para cima. A gente começa a olhar, claro, agora eu vou usar linguagem figurada, de igual para igual. E quando o filho passa ao pai, aí é o pai adulto que tem que olhar para cima para falar com o filho. E mesmo quando a gente passa por isso, que tem muitos pais que os filhos cresceram, ninguém pensa em nada disso. Mas, guardadas as proporções, o que ocorre é que, enquanto o judaísmo ele coloca e deixa vivo para a pessoa que ela está aqui embaixo, que ela tem que subir, e essa subida dela é uma atitude que ela tem que fazer. Ninguém pode fazer por ela. O ensino na sinagoga, na reunião de um livro, ele pode ser o mais perfeito possível, mas se você não trazer isso para dentro, experimentar e passar a fazer aquilo, não adianta saber o conceito. O conceito não vai conduzir a tua alma nesse negócio. E parece que se você começar a assimilar essas coisas, ou você vai achar que ficou muito mais fácil, ou você vai começar a achar que é muito difícil se aproximar de Deus. Mas a experiência que você já teve de falar com Deus vai prevalecer. E aí você vai continuar servindo a Deus num modo medíocre. Sempre falei isso. Sempre. A gente vê pessoas aí, como eu já disse, dois nomes famosos que fizeram isso, o Baal Shem Tov e o Narmanides. Gastar tempo para poder conversar com Deus. No meio evangélico, quando o Benny Hinn, que está desacreditado hoje porque se envolveu em muitos escândalos, mas quando começou a ensinar o povo a procurar ter uma atitude assim, essa atitude que ele tentou é uma atitude correta. Falando no sentido judaico, é correto. Só que o meio protestante acatou o Benny Hinn? Não. Um monte de gente ria, debochado. Nós já vimos que, eu falei há pouco, né? Chamar de apelido uma pessoa. Isso, segundo a Torá, você está desonrando
um homem. Se a gente realmente quer aprender a Torá, então a gente tem que aprender que a Torá, de fato, ela foi usada para a fundação deste mundo, para a construção desse mundo. E se ela traz esses conceitos tão altos, a gente precisa entender, como nós já falamos semana passada, retrasada, naquela questão de envergonhar o seu companheiro. Você vai falar, chama um apelido. Tem um apelido que é bom, né? Mas a maioria dos apelidos, ele de fato é para desonra, não é mesmo? Olha, apelido: gordo, baixinho, feio, bonita. A nossa amiga chama bonita. Uma outra amiga nossa, você vai lembrar, chamava um amigo deles lá de feio. Você não lembra disso? Chamava o cara de feio. Ele era feio mesmo. Mas o que é feio? Nós já debatemos aqui, feio, bonito, são conceitos muito individuais. O que é feio? Aí vem o ditado popular que eu gosto muito: quem ama o feio, bonito lhe parece. O judaísmo também ensina que a estrutura do teu corpo, quem estabeleceu foi Deus. Se uma pessoa é feia, ela está com aquela feiura dela, dada por Deus, alguns iriam dizer misericórdia. A feiura de Deus está no bojo de que aquela alma vem a este mundo para ajudar na retificação. Esse lado que nós chamamos de feio é uma ferramenta que o Eterno deu à pessoa, que vai ajudar naquela missão que ela tem, porque se ela tivesse uma aparência diferente, ela não iria conseguir fazer aquele trabalho. Mas ninguém pensa nisso, nós não pensamos nisso. A gente, um conceito que eu descobri há pouco, embora a gente sabia no sentido psicológico, mas confesso, menos de um mês, de saber que a alma, para ela se manifestar, ela precisa do teu corpo. Por isso que quando se faz uma tatuagem, e dependendo do tanto que você colocou, você danificou a imagem do teu corpo, a alma não consegue se manifestar. Quando fala se manifestar, o povo evangélico é tão acostumado com uma palavra dessa, se manifestar, pensa em possessão, apresentação de demônios. Mas a ideia é essa mesmo, de que a alma, ela precisa se apresentar, para ela se mostrar, se manifestar. Para você se fazer presente, você precisa da tua alma. E você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa na missão que Deus te deu, quando você tem estes danos no corpo. O exemplo psicológico disso é a plástica. Tem gente que altera tanto que ela própria precisa fazer terapia, porque ela olha para o espelho e tem um problema de identidade. Todo mundo já ouviu falar que nós temos uma imagem interior? Essa imagem interior é essa manifestação de alma. Essa imagem interior que faz com que, para o lado de fora, como que a pessoa se mostra lá acanhada, tímida demais? De onde vem isso? Não é por causa de uma imagem internalizada? Tem traumas, tem um monte de coisa aí. Mas se a alma não consegue se manifestar, é porque a gente estabeleceu um bloqueio. E a Torá vem para tirar esses bloqueios. Aprender a respeitar pessoas. Se você aprender a respeitar os de fora, naturalmente você vai aprender a respeitar você.
Se você aprender a respeitar você, naturalmente você vai aprender a respeitar os de fora. Entendeu? Tudo conceito judaico. Mas fica bonitinho isso quando um psicólogo, um psiquiatra, quando um filósofo fala, aí o povo para ouvir, aí é bonito. Mas quando você diz, são conceitos da Torá, são livros dos sábios, aí a gente quer encurtar as coisas. E aqui, com a nossa cultura, não dá para a gente, a partir de hoje, você não chamar ninguém de apelido mais, porque isso não foi colocado dentro da gente. Nós não temos esse conceito. Outra coisa que Deus fez, todo mundo sabe que o meu nome Rafael, ele foi adotado por um pedido de Deus em 1996. Só que Rafael já era meu nome, é o nome do meio. E como o Segulot é ensinado no judaísmo, que quando há uma doença grave numa pessoa, um dos recursos usados, um deles, é mudar o nome da pessoa. Quando naquela época, qual era o meu problema principal, segundo o Eterno me disse na época? Era um problema e precisava de cura. Aí ele simplesmente falou, a partir de hoje, adote o teu nome do meio, Rafael, porque quando as pessoas chamarem, olha que coisa legal, naquela época ninguém falava que a voz, nós sabíamos que as palavras têm poder, fruto do ensino evangélico, mas nós não sabíamos do conhecimento da física quântica, que é importante aquilo que você fala. Nós não temos conhecimento que nós temos um nome e nós nos identificamos com este nome porque as pessoas é que chamam você. Você já parou para pensar? A psicologia social que explica isso. Mas você já pensou assim que a pergunta que se fazia na faculdade para a gente, antes de colocar esse assunto, era assim, qual é o seu nome? Aí a pessoa fala, Marcos. Por que você é o Marcos? Porque minha mãe me registrou, meu pai me registrou com esse nome. A resposta correta é, por que você é o Marcos? Porque as pessoas assim me chamam. Não é porque o teu nome de identidade, não é. Tanto é que tem gente que tem um nome feio, aquele jogador de futebol, comentarista da Globo, Leo Vegildo. Quem é o Leo Vegildo? É o Júnior, aquele da seleção brasileira de 86, 90, 92 também, sei lá, a famosa seleção do Tele Santana, talvez a melhor que o Brasil teve, que encantou o mundo. Ele era lateral esquerdo daquela seleção, mas chama de Leo Vegildo para ver se ele olha. A identidade dele com pessoas é Júnior. É assim. O nome no papel acaba. Então essa marca que vai ter no dentro da nossa alma vai impedindo que a nossa verdadeira alma se manifeste. É por isso que nós não somos quem deveríamos ser. Há um conflito muito grande com aquilo que de fato eu sou, com aquilo que de fato eu deveria ser. Novamente, a filosofia estuda isso, a psicologia estuda isso, mas quem fala disso é a Torá. No estudo de Torá normal, a pessoa aprende isso, que ela tem que estar conectada com Deus, de preferência com aquilo que ela é. É por isso que a gente sempre teve descrédito
das pessoas da igreja católica, das pessoas da igreja cristã, das pessoas da igreja judaica, se é que pode falar igreja judaica, assim só para a gente entender. Por quê? Porque todo mundo é decepcionado com a liderança. Nós temos um país hoje que nós não confiamos em nada. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que eles deveriam guardar a nossa Constituição, mas são eles que arrumam coisinhas. A gente ouve dizer que cada juiz tem uma cabeça, e deveria ser assim, mas cada pessoa também tem a sua cabeça, tem o seu juízo. Você chama a atenção de alguém, ela vai te falar: quem é você para me chamar a atenção? Segue você a tua vida. Aí se é com Bíblia, ele fala: eu também conheço a Bíblia. Se é de Deus, eu também conheço Deus. Então vira uma mesmice que você não vai chegar a lugar nenhum. E sem entender o que está sendo roubado, nós estamos sendo roubados, porque o nosso verdadeiro eu não está tendo voz para se manifestar. Porque nós somos ensinados a sermos incansáveis no tempo presente. E sendo incansáveis, nós não temos como nos conectarmos a Deus com a nossa alma. A gente se conecta a Deus com o nosso intelecto. Por isso que eu estou falando desde o início aqui. A gente senta aqui e vai orar. Já viu o culto de oração em igrejas? Nós viemos de lá. Quantas vezes em culto de oração pedia lá alguém orar por tal negócio, ninguém levantava, ninguém. Aí quantas vezes o nosso pastor lá dava um cutucão? Vai. E aí você aprende a ser manipulado. Em lugares que quer que Deus, no meio cristão da época que a gente era, queria se manifestar, então a gente, entre aspas, era ensinado a simplesmente usar aquilo. Ora, mas nós sabemos o momento propício. Não adianta querer falar que o Eterno vai falar, se você não tem clima. Se não tem clima, não adianta começar, não vai dar certo, a não ser que você queira enganar, a arte de enganar, que é possível. Profecias, o famoso Micaías, com 400 profetas, todo mundo falou errado. Por que só ele falou certo? Porque ele discerniu aquele momento. Porque ele estava na terra, mas quando ele olha para o céu, ele viu a corte celestial e o que é que estava sendo julgado e determinado. Quando a gente fala de Jacó, que Jacó lutou com aquele anjo a noite inteira, é a mesma coisa. Jacó estava aqui na terra, mas ele está conectado com aquela guerra que estava tendo nos mundos espirituais. Só que no nosso dia a dia, a gente vai estabelecendo que pessoas têm essa capacidade e outras pessoas não têm. Quem tem essa capacidade vai ser líder, quem não tem vai ser liderado. Por quê? Não se ensinaram, não se ensinou, porque não sabiam. Então a gente, desde pequeno, a gente vai sendo doutrinado a ser frio com as coisas. E por consequência, a gente vai ter uma atividade espiritual fria. Quem consegue quebrar um pouco disso, acaba se sobressaindo. E tem um monte. Eu gosto de pensar o seguinte, eu vou dar 2 exemplos disso. Um deles é que, me reportando a aula do Eliarro de novo, quando ele fala, se eu não me engano, essa mesma aula sobre Segulot. Então ele fala que é conhecido, o Eterno abomina idolatria.
de qualquer forma de idolatria. Só que a igreja cristã usa Jesus. E Jesus é uma idolatria. Nesse sentido, o Eterno não suporta idolatria de forma alguma. Os católicos têm os santos. É uma idolatria. Agora, isso significa que todos aqueles que usam Jesus não têm de forma alguma conexão com Deus? Que católicos que estão lá nesses intermediários de santos não têm conexão com Deus de forma alguma? Agora, passando por outro lado que eu estava dizendo, o que eu gostaria de aprender e que vocês aprendessem é que a gente pudesse obter do Eterno um pouco dessa característica dele, de saber usar a pessoa bem em cada esfera do tempo da vida dela. Isso é bonito. Hoje o Eterno fala com a gente de uma forma. E quando nós éramos evangélicos, muito de judaísmo ele já pôde colocar lá, mas coisas que nós não conseguíamos entender, com muito jeitinho ele falava: não posso falar mais desse assunto. E aí para ali. Só que não para, ele tem uma conexão. Se tem essa conexão, aí eu volto nesse tema que eu disse, mas não era idolatria? Quer ver o exemplo da Torá? Balaão, quando ouve a palavra do Eterno, não é Deus que está falando? Mas a Torá informa que a manifestação de Deus tinha uma nuvem na frente, ele não se mostra, tem um anteparo. Claro que nós devíamos ter anteparo também, mas com anteparo ou sem anteparo, não é uma forma de relacionamento com Deus. Dá para questionar que ele não ouviu? Espiritismo, gente, tudo. A pessoa vai procurando uma espiritualidade e a gente só vai julgando, né? Que esse aqui, eu acho que Deus fala com ele mesmo. Não, esse daqui não, esse daqui é do diabo. E assim vai. Quem somos nós para poder? Nós não somos ninguém. Porque, como eu estou te falando aqui, nós temos dificuldade hoje de acessar a Deus. Se você orar na tua casa hoje e chorar, eu quero que você seja sincero em descobrir se essa lágrima é pelo estado da tua alma, da tua vida, ou se você realmente está numa ligação, que realmente esse choro é aquele famoso choro que vem lá de dentro. É diferente, a gente conhece a lágrima, é diferente. Às vezes a gente está numa sensibilidade, estou usando a palavra até errada, porque quando a gente fala sensibilidade, a gente acha que é uma emoção à flor da pele, e eu quero me referir a uma sensibilidade espiritual, que você nem está orando, não está falando nada, de repente você começa a chorar, sem ter motivo. A tua alma está clamando, está apelando, e você sabe que é um choro que vem lá de dentro. Já está na hora de você? Tá, eu já estou encerrando, então, porque já está dando tempo mesmo. Então é isso, como doutrina, a gente aprender essas coisinhas tão simples, mas tão difíceis. E é tão difícil que o livrinho em algum momento parece um manual. Ele vai te dizendo, você tem que aprender, insistir, tomar atitude, para que aquilo passe a ser um hábito, e você começa a fazer aquilo naturalmente, para a gente subir nessa escada. É assim que tem que ser. Nós subimos escada uns anos atrás,
e descemos alguns degraus ultimamente. Só que nós estávamos naquela condição, de baixo olhando para cima. A impressão que dá hoje é que hoje a gente já igualou, já estamos olhando olho no olho. Estamos perdendo o principal, é a capacidade de manter a nossa alma ainda olhando para o alto. Nunca a gente vai chegar num estado de não olhar para o alto, de olhar de igual. Nunca. A Torá não permite isso. Mas a gente, nós todos aqui, começando por mim, nós temos sim essa mania. A gente acha e já estamos olhando na visão constante. Isso prova o nosso rebaixamento. Isso prova o relaxo nosso lá no teu trabalho, o relaxo nos estudos, o relaxo na nossa casa, a falta de limpeza. Uma das coisas boas que a gente ouvia e falava é que Deus não mora em sujeira. Comecei mostrando para vocês o que surge o Hanarur. Lá coloquei para vocês 4 capítulos. Dentro desses capítulos ali, está lá escrito sobre sujeira, sobre ida ao banheiro. Um dos sábios que eu estava dizendo do exemplo do livro, uma das coisas que ele falou como mérito é: em todo o tempo da minha vida, eu nunca urinei num lugar onde alguém estudou Torá. Nós somos educados como uma vivência do dia a dia, como menino que faz xixi em qualquer lugar. Nós não temos essa noção. A religião tentou ensinar para a gente lá no passado que não deveríamos ler a Bíblia e conversar com Deus dentro do banheiro. E é o lugar que a gente aprendeu a conversar com Deus. Só que para aquela época, daquele jeito, hoje com a cabeça, para entender, Deus não merece que a gente o coloque no devido lugar. Só porque nós tivemos uma liberdade, nós vamos insistir que aquilo que é o certo. É nós que estávamos numa condição muito cá embaixo. Agora que está conseguindo aprender alguma coisa, não olha de igual para igual, tem que olhar de baixo para cima. E parar. Não é simplesmente, volta no conceito, não é, não leio Bíblia mais no banheiro. Não é simplesmente material, não. É aprender o conceito como alma. Porque às vezes você está levando o banheiro lá para a sala do teu escritório, você está levando o banheiro lá para a cozinha da tua casa, para a sala da tua casa, para o quarto. Então é um conceito que a gente tem que engrandecer a Deus. A gente cantou tanto hinos de louvores, dizendo: exaltar-te-ei, te exaltamos. Tudo nesse termos de exaltar, de colocar Deus no trono, lá nas alturas. Na prática da nossa vida, a gente está sempre rebaixando Deus. É isso. Eu falei que ia parar, vou parar mesmo, agora. Olha que bonito aí, ó, sem aranha, sem teia, sem relaxo, limpo. Pode tirar o sapato e andar descalço aí. Se sujar o pé é porque deixaram a porta aberta e a ventania trouxe pó, mas caso contrário, pode andar de meia branca aí, não é para sujar o pé. Mas isso é obrigação nossa, de ser asseado. Mas quando a gente faz dentro de um conceito, o marido da Lu que estava certo. Lá no passado, quando a gente ia limpar a igreja, na época acho que eu não tinha completado 18 anos. O tempo do escovão. É escovão? Aquele negócio pesado lá? Cera, era assoalho. Mas aquele grupinho lá deixava o negócio tão brilhando,
que um dia, não me lembro quem ali da equipe, falou assim: nós precisamos tomar cuidado, senão as irmãs vão chegar aqui de saia, vai olhar para o chão, vai ver a calcinha delas, porque o chão está brilhando. É uma linguagem vulgar? É, mas no sentido ali, mostrando que o negócio estava tão bonito, tão brilhando, ficou dentro da imperfeição, ficou tão perfeito, que a alegria ali era parar das mãos e lhe falar: olha, Deus, o nosso culto para você. É lá nessa época que eu aprendi a limpar a casa de Deus, como culto a Deus. Da mesma forma como que uma pessoa vem e entrega o dinheiro como dízimo e uma oferta, faz alguma coisa, esse prazer também era como igual a um culto de domingo, que o culto em igreja evangélica é o culto de domingo, né? É essa semelhança, mas tem que ser um conceito que vá partir de dentro. E agora a gente fecha, justamente que é o que o judaísmo fala: a alma precisa se conectar com o teu corpo para ela se manifestar. Só que ela encontra o teu corpo cansado, anexado a tudo quanto é coisa. O que você vai conhecer de Deus? Aí, nesse sentido, você vai ser o religioso mesmo, aquele que vai, como nós vimos lá em Avod, que tem gente que vem na sinagoga, mas é como se não tivesse vindo. Tem gente que não vem, mas é como se tivesse vindo. São 4 etapas no capítulo da ética dos pais. Tá bom? Podemos encerrar.